Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá bom? Bom, depois da semana de provas que vocês fizeram, nós vamos começar uma matéria nova, ok? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com os tipos de discurso presente na língua portuguesa, principalmente o discurso direto e o discurso indireto, focalizando mais na questão da transformação gramatical. Tá bom? Então vamos lá. Vamos entender o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto. O discurso direto é quando nós estamos falando. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Eu estou produzindo um discurso direto. Quando vocês respondem para mim, vocês também estão construindo o discurso direto. Então, ele pode aparecer no meio na fala, ou ele pode aparecer no texto escrito, por meio da fala dos personagens, quando os personagens, eles conversam dentro do texto, ok? E o discurso indireto? O discurso indireto é quando uma outra pessoa reproduz a fala de alguém. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, explicando o que é discurso direto. Aí chega um amigo de vocês e vai perguntar assim: o que a professora falou essa semana na aula? Ah, e a professora explicou sobre o discurso direto e o discurso indireto. Então, vocês estão reproduzindo a fala de uma outra pessoa. A mesma coisa acontece no texto escrito. Nós temos os personagens conversando entre si e nós podemos ter também um outro personagem reproduzindo a fala de alguém, tá? Então vamos ver as características aqui, ó. O discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. Então, é a forma da fala do personagem. Quando que vocês sabem que o personagem está falando lá dentro do texto? Tem algumas características. A primeira característica desse tipo de discurso é o verbo de Kendi, que nós chamamos, ou o verbo de locução. Então, por exemplo, a professora disse, a professora falou, o aluno respondeu, o aluno perguntou, tá? Fulano exclamou. Então, são verbos que a gente diz que, introduzem aí o discurso direto. Nós temos também a presença, do travessão lá no texto escrito, 2 pontos, quando o professor fala assim para vocês, ó, 2 pontos na outra linha travessão. Isso indica a fala do personagem. Então essa fala pode ser uma pergunta, então tem o ponto de interrogação. Essa fala pode ser uma exclamação, tem o ponto de exclamação, tá bom? Pode ter os 2 pontos, pode ter uma vírgula, tá bom? Então, olha lá, e essa fala, ela é introduzida no meio do texto. Então, eu estou criando um texto, aí eu coloco assim, então o menino disse, 2 pontos na outra linha, travessão. Então, olha lá, dentro do texto, ó, como que ele pode aparecer, tá? O discurso direto. Ele pode aparecer, ó, olha aqui que a professora está colocando em vermelhinho para vocês, ó. Por meio das aspas, eu não preciso colocar o travessão, tá bom? Mas olha lá, eu coloco o verbo de Kendi, que é o verbo do dizer, e eu posso colocar já entre aspas a fala do personagem. Ou eu posso colocar os 2 pontos, tá? E colocar aqui na frente. Ou então, olha lá, eu tenho 2 pontos na outra linha, o quê? O travessão. Então, olha lá, ó, 2 pontos na outra linha, travessão, é a maneira como a gente tem de criar o discurso direto. E sempre colocando quem é que está falando. Então, olha lá no número 1, ó. Os formandos repetiam, o réu afirmou, ele resolveu telefonar. Então, é sempre alguém que está falando. E aí, o que tem no travessão, o que está entre aspas, é a fala realmente igualzinha à fala do personagem, tá bom? Depois a gente tem aqui o discurso indireto, olha lá, ó. O narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Olha que legal agora.
o personagem disse alguma coisa, mas o narrador, ele não vai escrever do jeitinho que o personagem falou. Ele vai contar com suas palavras aquilo que o personagem disse. Então, a gente diz que o discurso indireto, ele é a reprodução do discurso direto, tá bom? Olha lá, ele é sempre narrado em terceira pessoa, tá? Às vezes, aqueles verbos de Candy pode aparecer, tá bom? E os sinais de pontuação, eles vão desaparecer. Por quê? Porque é uma pessoa contando aquilo que outra pessoa disse, tá? Então, olha lá o primeiro, ó. Os formandos repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Essa é a fala dos formandos. Aí alguém vai reproduzir, olha lá. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. Vocês estão vendo? Então, é uma outra pessoa contando aquilo que os personagens dizem, tá? O réu afirmou: sou inocente. Olha alguém dizendo: o réu afirmou que era inocente. Tá vendo? É uma outra fala, uma outra pessoa contando aquilo que foi dito no discurso direto, tá bom? Quando a gente passa do discurso direto para o discurso indireto, acontecem algumas mudanças na parte da escrita da língua portuguesa. Então, por exemplo, ó, preciso sair por alguns instantes. Quem precisa sair? Eu preciso sair. Então, aqui no discurso direto, por exemplo, quando nós temos a primeira pessoa e a gente vai transformar essa fala no discurso indireto, essa fala ela vai na terceira pessoa. Então, olha lá, ó, disse que precisava sair por alguns minutos, ó. Eu preciso sair. Aí ele disse que precisava, tá vendo? Por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, é uma outra pessoa dizendo aquilo que eu falei, tá? Então, de primeira pessoa, a gente vai para a terceira, certo? Então, vamos lá, ó. Quando nós temos uma fala do personagem, ó, utilizando os verbos no presente, tá? E nós vamos transformar essa fala no discurso indireto, tá? Essa fala, ela vai para o pretérito imperfeito. Então, olha lá, sou a pessoa com quem falou há pouco. Eu sou, é presente. Ele disse que era, olha lá, o sou passa a ser era. Então, do presente vai lá para o pretérito imperfeito, tá? Então, ele não disse que é, ele disse que era. Por quê? Porque a pessoa vai reproduzir aquilo que já foi dito, que já passou, tá? Quando a nossa frase no discurso direto, tá? Estiver no pretérito perfeito e a gente vai reproduzir, a gente usa o pretérito mais que perfeito. Olha lá, então vamos ver o exemplo, ó. Eu não li o jornal hoje, eu não li, passou, tá? Aí ele disse que não tinha lido o jornal. Tá vendo? Então, não é simplesmente copiar de uma maneira diferente. Quando a gente faz a reprodução, tá, do discurso direto para o discurso indireto, nós temos que ficar atento aí a essa questão da transformação gramatical. Então, olha lá, se é a pessoa falando dela mesma e a outra vai contar, vai de primeira pessoa para terceira, tá? Se aquilo que está no discurso direto estiver no presente, a gente transforma no pretérito imperfeito. Se ele estiver no pretérito perfeito, ele vai para o pretérito mais que perfeito. Se aquilo que estiver no discurso direto estiver no futuro do presente, ele vai para o futuro do pretérito. Então, olha lá, ó. O que fará relativamente sobre aquele assunto? O que fará? É futuro, tá? Perguntou-me o que eu faria. Tá vendo? Por quê? Futuro do pretérito é aquilo que eu iria fazer, mas eu não fiz. Olha, eu faria lá atrás, mas eu não fiz, tá? Quando a gente tem lá no discurso direto a questão do imperativo, tá? Que é quando a gente dá uma ordem para a pessoa, tá bom? Lá no discurso indireto, ele vai para o modo subjuntivo. Então, olha lá, não me ligues mais. Aí ele pediu que eu não ligasse mais. Olha lá, esse ligasse aqui, ó, é o verbo que está no subjuntivo, tá? Olha lá, quando a gente tem os pronomes, né, de primeira pessoa, tudo que for de primeira pessoa no discurso direto, lá no indireto, nós transformamos em terceira pessoa, ok?
E os advérbios de lugar também, ó. Por exemplo, o aqui, ele passa a ser o lá, tá bom? Essas regrinhas aqui, pessoal, elas são muito importantes, mas elas vêm naturalmente quando a gente vai transformar na nossa fala o discurso direto para o discurso indireto, ela vem naturalmente. Vocês precisam saber que elas existem, tá? Que existe uma regrinha para a gente fazer essa transformação. Mas são regrinhas que vocês, sem saber que elas existem, vocês já usam, tá? Então, eu estou falando assim para vocês, ó. Pessoal, não precisa decorar essas regras. Aí chega alguém e fala assim para vocês, o que a professora disse? Aí a professora disse que não precisava decorar as regras. Tá vendo, ó? Não precisa. Presente. A professora disse que não precisava. Tá vendo? Automaticamente vocês já usam. Agora nós estamos sistematizando, ok? E aqui, pessoal, por último, ó, nós temos o discurso indireto livre, tá? Olha lá, é a junção do discurso direto com o discurso indireto. Então, olha lá, há intervenções do narrador, bem como na fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança do discurso. Lá no discurso direto, a gente tem a presença dos dois pontos, travessão, tá? O discurso indireto livre, ele é um pouco mais complexo, nós vamos estudar mais lá na frente, tá? O que vocês precisam saber agora é como montar o discurso direto e como fazer o discurso indireto. Nós vamos deixar o discurso indireto livre mais lá para frente, na hora que aparecer no livro de vocês. Tudo bem? Então, olha lá. Só que vocês precisam saber que ele existe, né? E que tanto a fala do narrador como a fala do personagem, eles estão juntos. Então, a gente não sabe se é o narrador ou se é o personagem falando ali, tá? Então, olha lá, ó, aqui a professora trouxe para vocês, ó, um resuminho sobre o discurso direto e o indireto. Então, vamos ver, ó. O discurso direto é aquele momento em que o narrador para de falar e escreve exatamente o que o personagem está falando, dando a entender que é uma ação do próprio personagem. O narrador não intervém no que o personagem está falando e usa-se o travessão. Então, olha o exemplo. Então, meu chefe disse, olha lá, 2 pontos, na outra linha, travessão, limpe essa bagunça, tá? Olha lá o discurso indireto. Ao contrário do discurso indireto, o narrador interfere no discurso do personagem, utilizando suas palavras para repetir as palavras do personagem. O narrador intervém no que o personagem está falando, narrado em terceira pessoa. Então, meu chefe disse: limpe essa bagunça. O chefe disse que era para ele limpar a bagunça. Tá vendo? O chefe disse que ele limpasse a bagunça. No discurso indireto, tem essa transformação, tá? Então, aqui a gente tem mais um exemplo, ó. Vamos lá, a professora vai aumentar um pouquinho o zoom aqui, porque ele ficou bem pequenininho. Então, olha lá, aqui nós temos o aluno conversando com a professora. Então, ele diz assim, ó, professora, que é Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala, estou com medo de assustar a senhora. Pode falar, é o papai. O que tem ele? Sei não, ele disse que se eu tirar 0 este mês, alguém vai levar uma surra, tá? Então, olha lá, nós temos aí o discurso direto, vocês estão vendo, ó, tem a presença dos travessões, indicando a fala do personagem, tem os sinais de pontuação, tá? Agora, alguém vai contar o que o Joãozinho falou para a professora. Então, olha lá, ó. Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que ele falasse, tá vendo? Estou reproduzindo. Mas o garoto disse que estava com medo de assustá-la. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho então disse que era o pai. A professora perguntou o que tinha com o pai. Joãozinho, com a maior cara de pau, falou que não sabia, não. Sabia que o pai tinha dito que se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Tá vendo? Então, lá na fala direta, a gente tem os travessões. Na fala indireta, isso não acontece. Tá? Vocês vão ver que aqui, pessoal, ó, ele saiu bem pequenininho aí para vocês, tá? Mas vocês prestem atenção
na videoaula, combinado? Então, vamos lá, ó. Depois, né, da explicação, vocês vão fazer as atividades. A primeira atividade, a gente vai abordar as histórias em quadrinhos, principalmente as tirinhas. Então, vamos lá, ó. Nas tirinhas, quando tem a fala do personagem no balãozinho, essa fala é o discurso direto, porque o personagem está falando. Só que a história em quadrinhos tem uma estrutura diferente. E se nós fôssemos escrever o que o personagem está contando? Então, vamos lá. Eu já deixei um de modelinho para vocês aqui, o discurso direto, ó. Aqui nós temos o Cascão conversando com o Cebolinha. Então, olha lá. Cascão perguntou ao Cebolinha. Por que é uma pergunta? Olha lá, tem o ponto de interrogação, tá? E aí, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já, respondeu Cebolinha. Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais disso, Cascão. E nem xingar ela, nem dar nós o seu coelhinho, respondeu Cebolinha. Será que ela vai demorar muito para voltar? Perguntou o Cascão. Tá vendo? Eu escrevi o discurso direto. Agora, olha o discurso indireto. Alguém vai contar o que o Cascão e o Cebolinha estavam conversando. Então, olha lá. Cascão perguntara a Cebolinha se ele já soubera que a Mônica havia viajado. Cebolinha respondera que sim. Cascão perguntara o porquê daquela tristeza, pois eles não iriam mais apanhar. Cebolinha respondera que também não iriam xingá-la, nem dar nós no coelhinho dela. Cascão perguntara se ela demoraria muito para voltar. Tá vendo? Então, olha lá, alguém está contando. Vocês vão perceber, ó, que os sinais de pontuação desapareceram, que os travessões desapareceram no discurso indireto. Por quê? Porque é um narrador contando aquilo que os outros personagens disseram. A professora deixou aqui para vocês, ó, tá? Um exemplo de como que vocês vão fazer a próxima atividade. Então, olha aqui, nós temos 4 tirinhas para vocês fazerem a mesma coisa que a professora deixou feito aqui. Montar o discurso direto e depois montar o discurso indireto. Essa é uma atividade bem trabalhosa, hein? Vocês não podem ficar aí com preguiça de fazer, combinado? Então, vamos lá, ó. Depois, na sequência, olha lá, nós temos 2 fichas de trabalho, tá? Que tem falas separadas para vocês transformarem. Então, no exercício número 1, ó, vocês têm as falas no discurso direto, vocês vão transformar para o discurso indireto. E depois, vocês têm no discurso direto e vocês vão fazer o indireto, é o contrário. Então, aqui vocês vão tirar toda a pontuação e fazer a transformação. Aqui precisa do travessão, porque vai ter a fala do personagem, tá bom? A mesma coisa é para a ficha de trabalho número 2, olha lá, certinho? O primeiro exercício, vocês têm a fala no discurso direto e vocês vão transformar para o discurso indireto. E depois vocês têm do discurso indireto para o direto. Então, são 2 fichinhas de trabalho aí para vocês fazerem, tá bom? É muito importante que vocês prestem atenção e assistam a videoaula para poder fazer aí essas atividades com bastante atenção, tá? Elas não são difíceis, porque são regrinhas que vocês já sabem, mas elas são bem trabalhosas, ok? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, combinado? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.